Da Wonder, esse é o caso bizarro. Da Wonder, esse é o caso bizarro. E hoje eu estou aqui com a Nath Kreuzer. Olá! Olá! Minha segunda vez aqui, tô tão feliz. Sim, tô muito animada, gente. Foco no boné. Foco no boné da gata, ó. A vida presta, entendeu? Adorei esse boné, aliás. A pessoa que fez, eu acho que você conhece. Sabe a Lucila? É, Lucila. Da Acho Netflix. que eu sei. Isso, Netflix. Ah, ela que fez. Foi ela que está vendendo, Gente, hein? maravilhoso. Eu vou procurar. Eu vou procurar porque eu tô viciada em falar vida presta. Tudo que acontece, ai, gente, a vida presta. Excelente. O job fechou job. Ai, gente, a vida presta. O porteiro foi me entregar e falou assim: eu adorei o boné. Bom, antes da gente começar os causos de sempre, a gente vai pro Jornal Bizarro. Hoje a gente tem uma notícia aqui bem normal. Homem falta no trabalho durante 6 anos e só é descoberto na hora de ganhar um prêmio. Olá, desculpa interromper o podcast de vocês. Aqui quem fala é Thiago Pesanetic, o roteirista e parte do elenco fixo do Caso Bizarro. Só pra dizer que eu errei, eu vacilei, fui moleque e acabei passando para a Mabê ler uma notícia que já foi lida. E ela me questionou isso, eu falei, não, pode ir, não leu não, tal. Então, na verdade, o erro foi meu, mas as reações serão diferentes, então tudo bem, né? Vamos dar esse desconto aí pra mim? Tá certo, Marina? Tá certo o que era pra falar? É isso que queria? Marina, para, Marina, não! Para, Marina! Nenhum homem hétero foi ferido durante essa gravação. O espanhol Joaquim Garcia, de 69 anos, foi multado em 30 mil euros após as autoridades terem descoberto que ele havia faltado no trabalho durante 6 anos. Segundo Garcia, que supervisionava a construção de uma estação de tratamento de água na cidade de Cádiz, seu dia a dia não era nada ocupado, mas não queria dizer isso aos seus superiores, né, com medo de perder o emprego. Então, para preencher o tempo livre, ele se dedicou à leitura de livros sobre filosofia. A fraude só foi descoberta porque o vice-prefeito planejava uma homenagem a Garcia, que completou 20 anos de serviço público naquele ano. E aí, de acordo com o testemunho, o chefe da estação de tratamento não viu o funcionário fantasma por anos, mesmo ele ocupando uma sala próxima. E eles acreditavam, a companhia acreditava que o Garcia era afiliado às autoridades locais e vice-versa. Segundo seu advogado, o espanhol decidiu se aposentar logo após o caso e se escondeu para evitar um problema com a empresa. Gente, mas assim, imagina, ninguém está olhando pro seu trabalho durante 6 anos. Eu ia chorar. Ou não, né? Você recebeu sem fazer nada. Eu ia fugir, né? Você podia viajar nesses 6 anos. Nossa, gente, eu ia fazer tanta coisa. Eu passei por isso, assim... Não foi por isso, não. Eu passei por isso. Fiquei 6 anos sem trabalhar. Não, eu passei por uma coisa muito parecida com a Electrolux. Olha só. Eu era social da Electrolux. Isso em 2011, gente. 14 anos atrás. E aí, eu fazia... E aí, nessa época... o meu chefe tinha pedido pra eu criar um modelo de relatório porque eu trabalhava com analytics e tal, tipo, com métricas, né? Métricas 14 anos atrás, gente, juro. E aí, eu fiz um relatório que ele era super completo, que você, né, tipo, trazia vários dados que tinham na página do Facebook e também tinha uma parte depois de, sei lá, tipo, sugestões, o que poderia fazer pra melhorar, aquela coisa toda. E eu bolei um relatório que ele era, tipo, muito comprido, assim. Ele tinha, tipo, umas 70 páginas. Caraca. Mas eu não tinha que atualizar as 70 páginas. Eu atualizava umas 20 todo mês. Porque as outras eram dados que, tipo, não mudava. Alterava, tipo, gênero, sabe? Aqueles dados que já tinham mesmo ou explicações de algumas coisas. Ou até informações sobre, tipo... esse número que eu uso aqui, ele veio da onde? Enfim, era uma parada super completa. Eu mandava pra Electrolux todo mês que eu trabalhava com a conta deles. E aí passou, acho que uns 5 ou 6 meses, a gente tava tendo uma reunião. E raramente eu entrava em reunião, porque como eu trabalhava com métricas, eu nunca lidava com o cliente diretamente. Mas aí nessa eu participei, e aí o cliente falou assim, e aquele relatório que vocês prometeram que iam mandar e nunca mandaram? E aí eles assim, como assim? A Marina tá mandando ele desde que a gente fechou. E simplesmente eu mandava pra um nome lá que eles passaram, que era um funcionário que por algum motivo bizarro não trabalhava mais lá. E assim, só que também não voltava esse e-mail, entendeu? Não, tipo, não tinha nenhum recado nesse e-mail.
E então eles passaram 6 meses sem... E eu, tipo... assim, vários dias que às vezes eu ficava até tarde terminando esse relatório. Nossa. E pra depois descobrir que eles passaram 6 meses sem ver. Eu até chorei de raiva nesse dia. Ai, eu imagino. Que triste. Muito triste, mas é isso. A Electrolux fez isso comigo, aquelas. Não, mas era muito bom trabalhar com a Electrolux, era muito legal. Mas... Disclaimer. Mas é isso, gente. Tem que olhar a vida do seu funcionário, gente. Não precisa ser um chefe chato, mas... Colocar câmera. Mas 6 anos... Não deu, não, né? 6 anos, 6 anos é um pouco demais. Achei cabalístico esse número de 6 meses do relatório e 6 anos da história. Nossa, verdade. Verdade, que tem alguma coisa aí. O próximo história vai ser 60 anos. Daquela pessoa aposentada já. Meu Deus. Ó, e o próximo caso já começa meio tenso aqui. Mochila de criança. Tá. Oi, Mabê, oi, Nath. Meu nome é Stephanie, tenho 27 anos e amo casos bizarros. Sou de BH e entre vindas e idas, morei muitos anos na casa da minha avó materna. No terreno existem 2 casas e uma loja anexa. Minha avó era muito religiosa, evangélica, daquelas que usa saiões e que andava com a Bíblia debaixo do braço. Na época dessa história, eu tinha mudado pra casa dela porque o meu pai não me deixava namorar, nem fazer nada. Então, quando eu completei 18 anos, decidi que essa mudança fazia sentido. Eu amo que ela vai pra casa da avó, que era super religiosa já. Então, meu Deus, o pai dela devia ser pior. Meu ex-namorado ia pra casa da minha avó e ficávamos lá assistindo TV, conversando e comendo alguma coisa. Só que ele morava muito longe, tinha que pegar 2 ônibus pra chegar até a minha casa. Aí isso é muito triste quando você é jovenzinho, você tá namorando uma pessoa que mora longe, você né? faz de tudo pela pessoa. Nossa, que é mó treta, meu Deus. E é muita coisa de cidade grande também, porque cidade pequena é difícil, tipo, a pessoa morar longe, assim. É pior ainda quando na relação você é o único que não tem carro e não te buscam. Ou não vão até você. É puxado. Bom, pra gente conseguir ficar mais tempo juntos e dar tempo dele voltar pra casa, ele tinha que sair 00:45, pegar um ônibus e depois pegar outro ônibus 1 da manhã. Pra ele chegar rápido em casa e não ter perigo de acontecer alguma coisa. Enfim, era 2014, estávamos sentados no banco no ponto de ônibus que ficava perto de casa, conversando. Do nada apareceu uma criança ao lado do meu ex. Ela era linda, tinha uns 7 ou 8 anos, tinha o cabelo Chanel, uma franjinha e um vestido de alcinha avermelhado. Ela estava segurando a beirada do banco e se inclinando, e eu comecei a mexer com ela, sorrindo e brincando. Pensei que ela devia estar com alguém na lanchonete que tem logo ali atrás do ponto de ônibus. Meu ex distraído, olhando pra frente, mexendo no celular meio curvado. Aí ele se endireitou e tampou a criança. Então eu me inclinei pra poder vê-la, e ela não estava mais lá. Ai. Levantei e fui dentro da lanchonete, porque, né, uma criança perdida. Gente, ela não estava lá. Quando eu voltei pra sentar no banco, meu ex começou a reclamar de uma dor nas costas. Ai. Perguntei se ele queria deitar um pouco antes de ir embora, ele recusou. Mas depois ele disse que a dor estava insuportável, então eu aconselhei ele a dormir lá em casa. Só que ele não conseguia andar. E eu fiquei sem entender e com muito medo. A coluna dele travou e eu tive que ajudá-lo a andar para chegar até minha casa. Ele deitou no sofá, então eu chamei minha avó para contar o que tinha acontecido. Ela pegou a Bíblia, pegou o óleo de unção e começou a orar nele. Ele chorava de dor. E então, aos poucos, ele foi melhorando e acabou dormindo bem rápido. Minha avó ficou meio estranha, como se ela tivesse tomado algum remédio tarja preta. Parecia grogue. No dia seguinte, ele foi embora bem e minha avó disse que sentiu uma coisa muito estranha quando orou nele e que o corpo dela ficou muito pesado. Parecia que algo estava perseguindo, porque antes ele já tinha travado a coluna no serviço e precisou ir para o hospital. Mas depois dessa oração, ele nunca mais sentiu nada. Inclusive, deve ter umas 2 semanas que eu conversei com a mãe dele e ela relembrou esse caso, dizendo que nunca mais ele teve nada igual. Gente... Que bizarro. Gente, isso me lembrou um filme. Eu não lembro exatamente o nome, mas é tailandês. Eu acho que no inglês se chama Shooting, não é? Gente, esse filme é um filho da... Ele é muito assustador. Na hora que falou isso, eu fiquei... Ai, o Shooting todinho. Gente, tem a foto desse filme, que é um grande spoiler, mas foda-se. Quando vocês pesquisam esse filme, a foto é aterror. E o filme dá muito medo, né? Meu Deus. Ele é muito assustador. Mas vale a pena assistir. Vale mesmo.
Vamos pro segundo. Impostos alienígenas. Esse daqui, gente, a gente trocou o título, mas no final da história a gente vai explicar o porquê. Gente, o surto. Foi o surto. Oi, Mabê e Nath, me chamo Lara e moro em Campos, interior do Rio de Janeiro. Há alguns anos, não me lembro bem qual o ano exatamente, eu estava chegando em casa por volta das 5h30 e vi alguma coisa esquisita no céu. Claramente um OVNI, pois aquele negócio estranho que eu estava vendo era totalmente desconhecido. Como eu sou uma pessoa cética e mais ainda em assuntos sobre extraterrestres, que eu detesto, nem dei bola. Um tempo depois, a minha mãe me abordou discretamente com uma história que nossa vizinha havia comentado sobre alguns objetos que ela avistava de vez em quando pairando pelo céu, com alguns detalhes adicionais. Pequeno, às vezes com brilho, às vezes mais alto, às vezes mais baixo, horários aleatórios, quantidade incerta, e ela terminou dizendo que já tinha ouvido sobre essas aparições de outra pessoa. Mas como ela não acredita em fantasma, muito menos em ET, provavelmente era algum urubu ou morcego. Claro, que melhor. Adorei. Urubu ou morcego, como não? E nessa de falar que viu, outro falar que também, a chance de ser uma bobagem coletiva era imensa. Pode ser um efeito Mandela. Eu teria concordado com ela se eu não tivesse sido testemunha ocular de uma aparição. Fiquei intrigada, mas não estendi o assunto. Passando mais um tempo, em um anoitecer de verão, sentadas na varanda, eu avistei junto com ela esse objeto. Tomamos um susto. Lembro de perceber que era alguma coisa muito esquisita, com uma luz estranha, meio avermelhada. Mas definitivamente não era nenhum animal dessa terra. Não era um morcego. Não era nem urubu. Eu não lembro o que fizemos depois disso, porque eu tenho uma memória péssima. E a única coisa que ficou foi o sentimento de angústia e medo diante de algo inexplicável. Ao longo dos meses, a gente escutava mais relatos desconexos sobre essas aparições pela rua, mas ninguém se importava mais. Já chegou, leva todo mundo. É isso aí. A gente tinha aceitado viver com ETs nos rodando. Eu fiquei muito tempo sem deixar a janela aberta com medo de entrar alguma coisa em casa. Enfim, vida normal. Bom, tempos depois descobrimos que os ETs bilus campistas nada mais eram que drones da prefeitura que, por meses, fizeram um mapeamento da cidade inteira para investigar as construções e aumentar o IPTU. Fato esse que gera até hoje uma confusão e processos de irregularidades e erros. Para minha defesa, essa época, o uso de drones não era tão disseminado quanto é hoje. Muito menos vários drones aleatórios voando pela cidade. Uma pena, porque, no fundo, a ideia de ter seres extraterrestres nos vigiando era muito mais legal. Um beijo, amo o podcast. Ai, gente, eu acho que são drones de ETs. Eu também acho. Entendeu? Eram drones de ETs, depois inventaram essa história da prefeitura. Sim, falando, não, gente, ó, abafa. Mas olha só, o título antes era IP, ET, U. E aí, eu não sei porque na minha cabeça maluca, eu li e falei assim, IPTU? Tipo, de I love you, tipo, eu achei que o ET era... Que era algum trocadilho, né, nesse sentido. E a gente ficou, cara, por que é IPTU, IPTU? Aí a gente foi lendo, né, eu falei assim, nossa, não tem a ver, é pra aumentar o IPTU. E aí, IP... ET, o E é mudo, mas ele tá lá. Exato. E aí a gente trocou por isso por burrice minha mesmo. Ia ser complexo, porque a gente só entendia no final, né? Mas era um bom título, na verdade. Era um bom título. A gente ficou, IPTU? IPTU, que não é essa? IPTU, né? Virou um negócio assim, tipo, que porra é essa? Cara, mas imagina, você ficar vendo um monte de drone... Tipo, um lugar assim que você tá e... Teve um negócio recente nos Estados Unidos também, né? Teve, que era de massificação. Acho que foi no Texas, se eu não me engano. Cara, teve vários casos. Tinha alguns casos de algo que foi... Tipo, que tá no céu que realmente foi dito como OVNI. Porque é objeto não identificado, né? OVNI não significa ET necessariamente. Sim. Mas sim que você não consegue identificar. Então, teve alguns OVNIs recentemente. Mas tinha tido também um caso... de uns lugares que, acho que foi ano passado, que eles até ficaram falando que eram uns balões chineses, que foi um surto. Uhum. E no fim era só uns drones, assim. Então, é muito louco, porque, por exemplo, nesse caso da prefeitura, que devia ter com vários drones,
Então, realmente, você tá vendo vários objetos meio do mesmo tamanho no céu. Sim. Então, deve dar uma bugada, né? E o barulhinho estranho também. E o porque barulhinho drone tem, né? estranho, Só que eu fico pensando, tem que estar muito longe, né? Porque se estiver perto, tipo assim, minimamente perto, você entende que é um drone. Sim. Então, também acho que é uma parada que devia estar bem distante. Mas você falou que eles queriam Então, mapear, né? Devia ser tipo que nem o Google Earth, sei lá. É, que você tem que ficar uma distância bem alta. Porque, mano, é muito esquisito. Ai, eu tenho um drone, olha eu. Não, eu tenho um drone, Eu tenho um drone e um ET em casa. Um ET em casa. Eu tenho um drone que nossa, era o meu sonho. Gente, eu não uso nunca, sério. E uma vez eu fui usar e o cara, ele... Tinha um cara que ele era, tipo assim, muito fodão do drone. Que ele tava num lugar lá e ele me ensinou muitas coisas que eu claramente esqueci tudo. E ele colocou de um jeito lá que o meu drone, ele subia tão alto que meu coração disparou. Que eu comecei a ficar nervosa, sabe? Tipo assim, ai meu Deus, e se eu fizer alguma coisa, eu machucar um passarinho? Eu comecei a ficar em pânico. Tipo assim, e eu preciso pegar o meu drone e dar uns rolês, assim, porque é muito legal as imagens. Sim. Mas é que eu não sei, que na cidade de São Paulo, assim, me deu um nervosismo, entendeu? Porque, tipo assim, tinha prédio, tava longe, mas assim, sabe? Eu acho que eu vou me sentir mais segura, assim, nos lugares mais... tipo a natureza selvagem, entendeu? Que aí foda-se eu jogar o drone em qualquer lugar que não vai... Mas aí a chance de você pegar um passarinho é mais fácil mesmo. Aquelas não querem... né? Zero incentivo pra usar o drone. Não, mas acho que talvez ele indo devagar, talvez o passarinho não... Não, ele vai afastar. Porque, sério... Não, porque eu comecei a ficar tensa, porque existe um monte de recomendação, né? Porque realmente é mó foda, assim, tem vários lugares que você não pode usar... Tem toda, assim, perto de aeroporto. E é muito perigoso esse rolê. Inclusive, não sei se você lembra do ano passado, que tinha... não foi ano passado, faz uns 3 anos. Mas tava rolando, acho que era Fazenda, não sei. E aí um dia um drone invadiu essa fazenda. Então, esse cara que eu conheci, ele falou que ele conhecia. Que é tipo, sei lá, que ele tinha conhecido a pessoa que tinha invadido. Que aí ele falou, olha, não pode fazer essas coisas não, porque a galera é meio doida. Tipo assim, mano, até parece que eu vou querer invadir jogar um drone lá no BBB, sabe? Tipo tem gente que adoraria. Com certeza deve ter gente que já tentou, com né? certeza. Sei lá. Ainda mais depois que deu certo na Fazenda. Ai, gente, que surto, sério. Então eu sei que tem várias tretas, assim. Aí não sei, eu fico meio nervosa, sabe? Eu fico meio evitando, mas... Vou usar em algum lugar mais ermo. Usa. Não, é legal. É legal. E é bom você pegar o flow também dele, né? Porque no início você vai filmar, aí você vai mexer e vai fazer assim, ó. Vai nossa, ficar aquela imagem horrível. Mas depois você pega assim. Ele... Vai ficando mais de boa, verdade. Bom, o próximo caso é praga alemã. Meu nome é Pablo e tenho 25 anos. Eu comecei a trabalhar com 16, fiz faculdade, estava iniciando a carreira. Mas eu decidi abandonar o emprego, minha segunda graduação, minha kitnet alugada e um namorado para ser au pair na Alemanha em 2024. A gente largou tudo e foi embora, é isso. Isso talvez seja um caso bizarro por si só, porém foi apenas o ímpeto de um jovem sonhador que queria passar uma temporada na Alemanha e decidiu tentar. O fato que eu vou relatar aconteceu essa semana, pouco depois de um mês que eu cheguei aqui. Pra quem não sabe, au pair ajuda uma família, babá, né? Que cuida, que tipo, basicamente você tá dentro você mora, né, na casa da família. Aí cada um é de um jeito, assim, tipo, tem regras e tudo mais, combinados e tudo mais. Às vezes você tem direito a um carro sozinho. Às vezes você tem que dividir o carro com a família, com os membros da família. Porque geralmente você vai buscar as crianças, levar as crianças, você meio que fica com todo esse rolê, assim, de cuidar mesmo das crianças no dia a dia. E em troca, a família te dá comida, a moradia e tal, e dinheiro. Só que, gente, inclusive se vocês forem no YouTube escrever assim, polêmica au pair, sempre vai ter deu merda no au pair, cada caso que é assim, assustador, né? Então dá muito, assim, porque é aquilo, é uma parada que, tipo, quando mora junto, a galera explora demais, mano. É uma galera muito escrota, assim, mas tem muitos casos que dão tudo certo, que a pessoa paga justo e tal. Eu já vi caso de xenofobia com relação a tempero. Tipo, da comida, sabe? De falar que a comida tava muito temperada, meu Deus. É muito foda, porque geralmente Porque assim, geralmente
galera, eles amam o au pair brasileiro, por exemplo. Porque a gente, primeiro, trabalha pra caramba, né? Costuma reclamar menos, que chama muito amorosa com criança e tal. Então tem várias questões. Mas tem muita gente que fica tipo, mas não fala inglês bem, não sei o quê. Ou então, tipo, é latino, sabe? Meio que tem esse preconceito também. Então tem não sei se vai destoar muito, mas tem uma nova modalidade que eu vi que você pode falar que você vai ser cat sitter, pet sitter no geral. Aí a pessoa tá viajando, você fica na casa dela com o pet e cuida do pet da pessoa. Ai, eu vi! Eu ia adorar isso! Sim! Eu tava assistindo um vídeo dessa galera que viaja pelo mundo e tem acho que um casal que fazia isso. Eles só cuidavam, e eles estavam indo cuidar de um cavalo. Nossa, que específico. Que eu achei, meu Deus. E aí ela, tipo assim, a gente não sabe, a gente nunca cuidou de um cavalo, mas assim, tamo indo lá. Meus vídeos no YouTube. Tipo, medo. Bom, então ele largou tudo e foi lá pra Alemanha ser au pair. E au pair na Alemanha deve ser foda, mano, porque a língua inglesa você acaba aprendendo logo, né? Mas lá é alemão, né? Nem todo mundo também fala inglês, né? Exato. Uma das minhas atividades é ajudar a mãe no café da manhã, preparar a lancheira, dar algo para as crianças comerem e tal. No dia em questão, eu estava com as 2 meninas, uma de 8 e uma de 9. Elas já estavam prontinhas para ir para a escola e como é pertinho, eu não preciso levar. Só me certificar de que elas pegaram tudo que precisam e porque elas pegam suas bicicletas e vão sozinhas. Ai, que bonito. Então não tem o carro. Não tem o carro aqui. A mãe delas já tinha saído e eu tinha que dar uma lanterna para cada uma colocar em sua bicicleta. As lanternas eram praticamente iguais e a diferença entre elas era mínima. Só que para as crianças não é bem assim. E conhecendo o temperamento da mais velha, eu perguntei para ela, fulana, qual das duas é a sua lanterna? Ela escolheu a dela. E quando elas já estavam nas bikes prontas para saírem, ela decidiu que a lanterna era na verdade a que estava com a irmã. E eu calmamente expliquei, eu te dei a chance de escolher, você escolheu essa. Agora vocês já estão em cima da hora, então não vai dar pra trocar mais. Essa frase foi capaz de invocar um demônio que eu não sabia que existia. Pois a menina tentou tomar à força a lanterna da irmã e quanto mais eu falava não, mais ela se irritava. Ela se negava a pedalar e ir pra escola e também não deixava a irmã passar. De forma que as duas já estavam super atrasadas, eu tentando resolver a situação na conversa. Ela gritava e esbravejava. Então, eu tomei a atitude mais desesperada que eu podia. Eu abracei a mais velha para que a mais nova pudesse passar. Talvez essa tenha sido a pior escolha, pois ela gritou ainda mais e expressou toda a sua frustração infantil, me olhando profundamente com aqueles olhos azuis, me chamando do palavrão mais ofensivo que a língua alemã pode oferecer. Eu respirei fundo e usei meu alemão de centavos para exigir respeito. Mas agora ela não podia fazer mais nada, a irmã já tinha ido, sua única opção era ir também. Foi uma situação bem estressante e eu tremia muito, então eu disse pra ela, gente, eu vou tentar aqui no meu maior alemão, que é podre, não tenho alemão nenhum. Tschüss, não vou nem conseguir falar, vai, Tschüss, schönen Tag, sei lá, que significa tchau, tenha um bom dia. É isso. Ainda cheia de ódio por mim, ela esbravejou, que foi traduzido com, e que você tenha um péssimo dia. Eu amei. Eu entrei e mandei um textão pros pais explicando toda a situação e que ela tinha me xingado de um palavrão bem feio. Fiz isso porque eles são bem conscientes, depois eles sentam com a criança, conversam e corrigem o comportamento. Mesmo assim, eu ainda bem nervoso e abalado psicologicamente com a situação, pode parecer algo bobo, mas foi muito estressante. Eu fiz algumas coisas dentro de casa, peguei minhas coisas, uma bicicleta que fica à minha disposição e fui pra academia. A bicicleta é o esporte da galera ali. Treinei tranquilamente, passei no supermercado e tava fazendo o caminho de volta pra casa. Quando eu já tava bem na esquina, tava refletindo a situação de manhã e mandando uma mensagem pra uma amiga comentando o caso enquanto eu pedalava. Perdi o equilíbrio da bike e na tentativa de não deixar meu celular cair e se quebrar todo, pois apesar de estar na Europa eu sou um pobre fudido, eu caí lindamente na calçada. A queda foi feia. Eu bati a canela na guia e as costas da minha mão direita rasparam na calçada, deixando o machucado bem feio. Sangrando e humilhado, fiquei contemplando ali na calçada a merda que aquele meu dia estava sendo e pensei, o péssimo dia que ela me desejou veio aí. Voltei pra casa mancando e com a mão sangrando enquanto pensava, realmente, praga de criança proferida em alemão acontece de verdade. Ficou tudo bem, entendo que ela é só uma criança, pra ela não é tão simples lidar com as frustrações. Hoje eu olho pra tudo que aconteceu e dou risada. Mas será que ele protegeu o celular?
Acho que protegeu o celular. Aí ele mesmo, né, ficou fudido. Ah, coitado. Mas o celular O celular tá ótimo. tá lá, gente. Ai. Nossa, mas eu fico pensando, já é difícil às vezes você lidar com, tipo, a maneira como você tem que falar e lidar com o temperamento das pessoas. Isso numa língua que não é a tua, Sim. né? Tipo, Imagina materna. As coisas que a criança falou, se ele conseguiu traduzir tudo, né, também. Exatamente. Olha, insalubre. Eu vi Aí ele eu vou- falando meu alemão de centavos. Alemão de centavos, ele lá sofrendo. E assim, é muito engraçado, porque ele pelo menos, se ele entendeu o que ela tá falando, porque uma coisa que a gente sempre tenta descobrir são os nomes feios, né? Tipo palavrão, coisa assim. Então, provavelmente, ele deve ter ido atrás de saber como é que eram os palavrões tudo em alemão. Até pra você saber quando alguém te xingar na rua, né? Alguma é coisa. bom, importante. Ou pra você falar também num dia de raiva. Ai. Ai, gente. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Agora pare. Pegue no compasso. Meu Deus. Oi, Mabê, oi, Nath. Assim como boa parte das crianças dos anos 90 no interior de São Paulo, passei boa parte da minha infância dentro de uma igreja católica. Fiz catequese, perseverança, mas parei na crisma porque fui expulsa. Desculpa, eu ri com respeito. Ficou respeito. Fui criada pela minha avó, que era membro ativo da igreja e liderou vários projetos. Dentre eles, o coral infantil do qual fiz parte até meus 13 anos. Sabe aquele coralzinho desafinado de crianças na missa de domingo de manhã? Então, esse mesmo, mas é fofo. Nosso coral era composto somente por meninas, mais ou menos da mesma faixa etária, e por morarmos no mesmo bairro, fazíamos muitas coisas juntas. Lá pelos anos 2000, quando tínhamos entre 10 e 11 anos, entramos naquela fase de ver filmes de terror. Nossa, Meu eu vivi Deus. esse momento também. Buscar tudo. teorias da conspiração, ir escondidas no horto da cidade, onde supostamente tinha uma casa de bruxa e coisas do tipo. Nossa, por que a gente faz isso, né? Não, porque a gente procura. Tinha aquele site também, que se você ficasse O olhando... assustador. Se você ficasse olhando pro olho, você ia ser sugado pelo site. Aí do nada aparecia a cara do exorcista. Olha, é um negócio que a gente não merecia, entendeu? Só Mas a pra gente procurava. traumatizar mesmo. Todo final de semana arrumávamos alguma coisa pra fazer. Até que em um sábado de ensaio do coral, tivemos a brilhante ideia de fazer a brincadeira do compasso após a missa. Putz. Gente, juro, é assim, não dá, eu não vou falar porque eu fiz também quando era criança. Você já fez do compasso? Sim, eu tenho uma história. Eu acho que era do copo, na verdade, a história. Mas eu vou terminar, eu conto. E conta. Eu conto. Por favor. Aí, todo final... após a missa. Pra quem nasceu ontem, a brincadeira consiste em fazer um círculo com as letras do alfabeto e número de 1 a 10, posicionar o compasso no meio e fazer perguntas ao espírito. Uma espécie de Ouija mais barata. Sim. Eu demorei a entender o Ouija. Tipo assim, quando eu via nos filmes, eu falava, é o compasso, só que de tabuleiro. É o compasso dos ricos. Sim. Uma levou o compasso, a outra o papel, e ao final da missa dissemos que iríamos tomar um sorvete ali por perto. E então, nos escondemos naquele hall de entrada da igreja, e quando notamos que todos tinham ido embora, colocamos nosso plano em ação. Nossa, foi na igreja. Gente, E sério, começamos imagina a você brincar. fazer o jogo do compasso na igreja. Você tá invocando o demônio na Sozinha. igreja, mano. Qual o seu problema? Com 10 anos. Com 10 anos. E começamos a brincar com o compasso. Pergunta vai, pergunta vem. Escutamos um estalo bem alto vindo de dentro da igreja. Com muito medo, fomos ver o que era. A igreja estava vazia e silenciosa. Uma atmosfera bem estranha. É assim que começam os filmes. Exato. Nessa hora, o cu trancou e decidimos ir embora. Ao tentar sair, notamos que todas as portas estavam trancadas, inclusive as que davam acesso à sacristia. Entramos em desespero. Será que o espírito tinha nos trancado ali? 4 crianças, um compasso e várias portas trancadas. Após alguns minutos de pânico e de tentar abrir todas as portas, decidimos abrir o vitrô lateral e pular a janela. Era bem estreito, mas por sorte a gente era muito miudinho e conseguimos passar. Ao sair da janela, nos deparamos com a minha avó e o padre nos esperando do outro lado do portão. Gente, nunca passei tanto medo na minha vida quanto nessa hora. O padre era um homem baixinho, bem bravo, e usava óculos de fundo de garrafa, enormes.
Minha avó também era uma mulher baixinha, franzina, muito amável, mas também muito séria. Os dois estavam muito bravos. Saímos envergonhadas e o padre disse: eu vi o que as senhoritas estavam fazendo e, se quiserem sair da casa de Deus, vão ter que se virar. Gente, Nossa. que absurdo. Ele simplesmente viu que Ele elas estavam castigou. lá e ele trancou ele- as crianças. Padre tranquilo esse, né? Ele nos viu brincando com o compasso e, como punição, nos trancou dentro da igreja e ainda ligou pra minha avó. Os dois ficaram olhando enquanto as bonecas pularam o portão de barras com lanças nas pontas. Depois disso, minha avó deixou uma por uma em casa, tá? Todo o trajeto em silêncio. Chegando em casa, mais silêncio. Minha avó não era uma pessoa agressiva, nem física ou verbalmente, mas tinha alguma coisa naquele silêncio que me deixava apavorada. Fiquei algumas semanas de castigo, sem poder sair de casa, e tive que confessar por vários domingos após a missa. A gente tinha tipo um cartão de ponto para preencher de idas na missa e confissões para poder tirar a primeira comunhão. Passei muito medo. Não sei se pela possibilidade de um espírito ter nos trancado na igreja ou do silêncio congelante da minha avó. Hoje me lembro dessa história com muito carinho. É uma das memórias mais engraçadas que tenho da minha avó, que faleceu alguns anos depois. Beijos, Bárbara Lima. Ai, que fofo. Nossa, é tenebroso. A minha Não, mas o silêncio, gente, de uma avó diz muita coisa. Sim, sim. Né? Tipo, E eu acho que ela já tava toda coisada com a situação. E aí tudo só vai piorando, porque você já sente culpa. Você sabe que você tá fazendo algo errado. Você tipo, sabe, mano, brincar você de tá compasso na igreja. invocando o demônio na igreja. Começa por aí. E aí você tá trancada. E você abre um vitral e pula por ele. Quer dizer, você passou por um portão com uma lança em cima. É perigosíssimo, nossa. Sim. Eu lembro que eu pulava muito portão quando eu era criança, assim. Era muito comum essa tipo, isso pelo menos no interior. Acho que no Brasil, de uma forma geral, esse portão com lanças, né? Então, não sei, gente, eu não sei se vocês sabem do que eu tô falando, mas assim, era muito comum nos anos 80 e 90 ter essa lança. Escreve portão com lanças que você vai entender o que é. Porque eram várias lanças, eram afiadas e é bem assustador. Mesmo assim, eu me lembro de pular várias vezes portão com lança. E assim, na moral, sabe? Tipo assim, sem nunca ter nenhum medo. A lança nunca fez sentido. Então... E eu lembro que minha mãe sempre falava. E uma vez um amigo meu, ele meio que escorregou e ele passou o pezinho assim na lança. E ele se machucou. E eu fiquei pensando, cara, né, muito tempo depois eu pensei assim, a gente era meio louco, né, de ficar pulando aqueles portões, porque aquilo podia machucar, entrar uma lança, enfim. Sim. Mas eu era muito doida quando criança, assim, meio que não importava. Eu acho que todo mundo... É isso, né? Principalmente as crianças dos anos 90. Essa época dos anos 2000 é terrível mesmo. Principalmente em aspectos de terror e tal. A minha história do compasso... Sabe quando unifica o timing das coisas? Era, tipo, eu ia na casa das minhas amigas, aí a gente gostava dessas coisas de ver o site, de... Até que teve uma que a gente foi fazer a brincadeira do compasso. E aí, só que eu acho que era do copo. E aí a gente tava naquela assim, a gente pode... começou a chover. Todo cenário. Tá. Aí a gente chegou naquele momento que perguntava, a gente pode sair? E tava dando não. Não. Cara, trovejou, caiu a luz, a gente... saiu correndo. Eu nunca mais brinquei. Então você acredita, né? Porque eu falo, tipo, eu já brinquei. E, gente, eu vi coisas muito esquisitas, assim. Tipo, é uma parada que eu lembro que, assim, eu sempre falo, pode ser alguém mexendo, pode ser. Mas, tipo, eu vi o copo falando não, sabe? Assim, tipo, indo... Tanto o copo, o do compasso eu não vi. Mas do copo, mano... Foi muito assustador. Será que a gente fica com a percepção tão aguçada que a gente, tipo assim, acha que vai acontecer alguma coisa? Então você começa a reparar em barulhos que você nem repararia normalmente. Então eu acho que tem um pouco isso também. A gente tá muito... Você fica meio influenciada, né? Você sugestionada. Acho que é tipo... Qualquer coisa te dá um medo. Mas assim... Também não acho que é à toa, sabe? Acho que... Eu sou muito daquela pessoa assim, tipo... Quem procura acha, assim. Tipo, se você ficar lá procurando, ficar tentando fazer uma coisa, eu meio que acredito que você pode sim acabar se comunicando, sabe, com outras coisas. Mas por isso que eu prefiro não me comunicar. Eu prefiro assim, tô aqui de boa. Quieto, cada uma sua. Mas quando eu era criança, eu era tentada, assim. Eu gostava muito dessas brincadeiras.
eu gostava muito da ideia de falar com o espírito, assim, porque pra mim não era uma coisa, eu não via como uma coisa assustadora, né? E eu lembro que eu assisti Gasparzinho, a gente tinha muita coisa do Gasparzinho, e eu era meio fascinada, eu achava que todo fantasma era legal, sabe? Era uma coisa meio tinha os assim. dele, né? Tinha os tios dele que não eram pessoas boas. Mas eu não sei, acho que eu não tinha... Eu acho que nós, as crianças dos anos 90, a gente cresceu muito com os filmes, o terrir, né, que a gente chama, que é o terror de rir. Então, tipo, a morte lhe cai bem, sabe? A própria Elvira, Rainha das Trevas. Ou então, tipo, Gasparzinho, tipo, são filmes de terror, mas são o Beetlejuice também. Mas são filmes de terror, mas que eles são mais divertidos, assim. Você dá mais risada, né, de fantasma e tal. Eu acho que a gente não tinha... Pelo menos, não sei, assim, eu não tinha tanto essa percepção de que o fantasma era ruim, assim. Sabe? Eu acho que era difícil. A única coisa que bem nessa época foi quando a gente viveu o pânico satânico aqui, né? Então, meio que as coisas juntavam muito. O Fantástico fazia muita matéria também de a bruxa. Eu acho que de bruxa, o Fantástico fazia muita matéria de RPG também. Tinha isso. RPG era, mas aí eu já era mais velha. Mas eu digo criança, assim, eu não tinha muito essa sensação do fantasma. O demônio eu acho que sempre deu medo. Sim. Mas o fantasma, tipo assim, eu não pensava em, sei lá, o espírito obsessor, sabe? Sim. O fantasma eu associava mais com uma coisa mais divertida. Então o espírito foi ficando mais complexo ao longo dos eu acho que Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Eu acho que talvez a primeira vez, não sei também. Mas porque eu lembro que um filme que me aterrorizou, que o cara fala que ele vê gente morta, esse Dead People. Sei. Como que chama, gente? Esqueci. É o... Ai, caraca. Lembrando todo mundo. Não, esse né? Faz sentido, Faz sentido, sim. Ele é de 1999, então é isso mesmo. Eu já tinha 13 anos, já era bem mais velho. Mas assim, eu lembro que eu assisti esse filme e eu fiquei aterrorizada. Os Sinais também. Já foi 2006, eu acho. Mas aí, então, aí eu ia entrar numa coisa que é alienígena. Alienígena eu tinha medo. Porque os alienígenas que apareciam nessa época, os filmes, eles sequestravam as mulheres e engravidavam. Então, tipo assim, ou é engravidar, ou é o... Como é que fala? O abduzir, ou é matar. Então, e eram os ETs com uma cara horrorosa, assim. Então, os ETs eram totalmente assustadores. Eu morria de medo de ET. Eu era fascinada. Tinha muita vontade de encontrar, mas morria de medo. Ter aquele contato de quarto grau também é terrível. Sim, nossa, não, esses filmes, eu assistia todos, mas eu era completamente traumatizada. Teve um Intruder, que era de alienígena, que eu falo. Que tem uma cena muito específica nesse filme, quem já viu sabe, que é uma hora que o menino tá assim... Já vou dar spoiler porque o filme é dos anos 80, tá? Spoiler. Mas tem uma criança olhando pro lago. E quando ele vira... O rosto dele é de ET. Gente, essa cena, ela me aterroriza até hoje. Eu tenho morro de medo no filme Intruders. Eu morro de medo. Eu acho que eu não sei como seria assistir hoje, porque hoje eu não tenho medo de nada dessas coisas, acho tudo bobo, assim. E vai saber o efeito também, tipo, você vai estar mais datado, né? Mas eu era mais nova e a gente tinha muito essa coisa de ET, era um medo, era um surto. Então tá, agora é a última rua do bairro. Oi, Mabel e Nath, me chamo Nicole, sou advogada, moro no interior de São Paulo. Antes de contar esse relato, eu preciso fazer um adendo importantíssimo, que vai ser crucial para a história. Minha mãe é o ser mais doce que existe na Terra. Ela é carinhosa, atenciosa e tem o protagonismo dessa história. Além do demônio, claro. Que com respeito. Então eu tenho medo do laque que ela pode me dar, em nome de toda a comunidade não órfã. Tenho 2 irmãos, uma mais velha e um mais novo. Minha irmã tinha acabado de comprar uma casa num bairro onde os familiares do marido dela moravam. Eu não comentei nada antes dela assinar o contrato porque eu não queria incomodar, mas eu achava o bairro meio estranho. Sabe quando você chega no local e sente um peso? Um sentimento de que algo estranho está presente? Era isso. No dia da mudança dela, comentei o que pensava sobre o lugar com uma senhora que era dona de uma padaria ali do bairro. A padaria era esquisita, a senhora era esquisita, era tudo esquisito. Mas sem falar mal, tadinha.
Nunca diria, nossa, essa sua padaria aqui, hein, bem assombradinho, o que deve ter de demônio por aqui, não tá escrito. Não é que eu disse isso, é só eu comentei sobre o mau agouro. E mesmo tocando no assunto sutilmente, ela falou, tem gente mais sensível que percebe mesmo. Aqui no bairro, ele era um cemitério anos atrás, você não é a primeira que fala isso. Não. Por isso é proibido o acesso aos terrenos no final do bairro, a prefeitura meio que deixou jogado. E foi aí que eu me toquei. O bairro era afastado e todas as ruas terminavam no mesmo lugar, como se fosse um quadrado. A última rua do bairro dava em terrenos baldios gigantescos. E, novamente, não comentei com a minha irmã, mas eles eram assustadores. Vai que ela ficasse triste ou com medo, tadinha. Então não comentei, pois, novamente, não queria atrapalhar. Os terrenos eram cercados com arame farpado e tinham umas placas velhas, quebradas e antigas da prefeitura, indicando que era proibido o acesso. Como boa curiosa e excelente fofoqueira, dei uma passadinha em frente para entender melhor. E uma rápida pesquisa me mostrou que sim, foi um cemitério um dia. Nossa. Provavelmente o lugar estava contaminado, então eu nunca entraria lá. Então, peguei o meu irmão mais novo, desci até o final da rua e ofereci R$5 para ele entrar e tirar fotos pra eu estar... Dá o irmão pro demônio. É isso, tipo assim, eu jamais vou entrar, mas vou dar R$5 pro meu irmão. Eu queria provas de que o lugar era podre mesmo, pra poder mostrar pra senhora que fiz amizade na padaria. Gente do céu, em vez de contar pra irmã, em vez de, né, contar as coisas, ela tá lá. Quando meu irmão voltou, ele tava meio assustado. Ai, que dó. Olhei... Ele pensando, esses R$5 não valeu o trauma. Olhei as fotos que ele tinha tirado, estavam normais. Apenas a imagem de um terreno grande. Como eu não tinha nada que eu usaria, disse que eu não iria pagar os R$5 que prometia. Ai, nem e ele... Juro. Não deu nem pra comprar uma bala na padaria. E ele começou a chorar, tadinho. Voltamos pra casa e minha mãe estava preocupada com o choro dele que não acabava. Eu pedi desculpas pra ela e ela disse que entendia que era brincadeira de irmãos, mas que estava preocupada porque ele não parava de chorar. Era um choro de desespero, não sei explicar o certo. As horas se passaram e no final da tarde, cansativa de mudança, tomamos banho e fomos conhecer o bendito bairro. Eu sequer mencionei que tinha aquela rua bizarra e também não toquei no assunto do cemitério. Eu não queria atrapalhar o passeio. Minha mãe é muito sensitiva, sempre foi muito ligada ao mundo espiritual. E quando nos aproximávamos da rua, ela comentou: nossa, tá meio frio, vamos voltar pra casa? Vou pegar uma blusa. Eu sabia que, assim como eu, ela não comentaria nada com a minha irmã. Quando voltamos pra casa, sentamos na calçada um pouquinho e meu irmão começou a brincar na rua. O maldito bairro era tranquilo, isso não podemos negar, em defesa do bairro. Peguei o meu celular e fomos tirando algumas fotos do meu irmão enquanto brincava. Ai. Quando eu abri a galeria, ali sentados no chão, na calçada mesmo, havia uma senhora que aparentava 70, 80 anos atrás do meu irmão. Tinha cabelo branco e longo e seu rosto estava visível, mesmo que pela qualidade do celular na época fosse difícil pegar fotos nítidas. Eu gelei e minha voz sumiu. E em silêncio, sem alertar meu irmão, entreguei o celular para minha mãe, que imediatamente gritou: puta que pariu, tem uma velha aí! Nesse momento, minha mãe levantou e disse: eu sabia que tinha algo a mais. O que aconteceu à tarde, Nicole? E eu, morrendo de chorar, mas baixinho, porque não queria que meu irmão se assustasse mais, disse que só tinha passeado com ele à tarde. Jurei que nada tinha acontecido. Acontece que nessa época eu ainda não sabia mentir. E minha mãe sabia que tinha sim acontecido mais alguma coisa. Nesse momento, ela pegou meu irmão pelo braço e desceu rumo à casa de um senhor que era patrimônio histórico da igreja do bairro. Meu cunhado já havia contado tudo sobre ele, por ser um conhecido da família. Católico fervoroso de anos e anos de estrada e que sempre iam até a casa dele para ele poder rezar pelas pessoas. Estão sentados? Quando chegamos no portão da casa dele, ele estava em pé na porta, aguardando a gente e colocando cadeiras para fora para que a gente sentasse. Ele sabia que estávamos chegando. Ele disse: pode colocar ele aqui, ela não vai poder fazer nada com ele. A velha? A velha. Para não atrapalhar, fiquei perto do portão. Ele começou a orar muito, falou em línguas desconhecidas e pediu: abre o portão, com uma voz muito rouca. Nesse momento, começou a andar como se segurasse alguém pelo braço e literalmente expulsou, seja lá o que fosse, né, aquela entidade de onde estávamos. Eu nunca mais vou esquecer da cena, foi terrível. Agradecemos o que ele fez por nós
E quando estávamos de saída, ele me olhou e disse: conte pra sua mãe o que você pediu pro seu irmão fazer hoje. Vocês não deveriam ter ido até lá. Minha mãe, tadinha, o ser mais doce que pisou na terra, perguntou: na padaria, filha? O que você fez na padaria com o seu irmão? Eu, chorando, confessei que tinha pedido pra ele entrar no cemitério. E ele só tinha ficado chorando ao invés de me ajudar e falar que me aceitou também. Que aceitou também se deu R$5. Nicole, não venha tirar o seu dessa história. Não ganha nem 5. Minha irmã morou lá por muitos anos. Tivemos alguns outros ocorridos. Meu irmão é traumatizado com o espírito até hoje. Ai, Já eu fui bem amiga da senhorinha da padaria por todo esse período. eu achei que era senhorinha do espírito. Gente do céu, sério. Nossa. Não dá. E Tem assim, verdade. ela simplesmente... eu não aguentei ela de dar os R$5 pro irmão. Tipo assim, meu, vai lá e faz alguma coisa. Aham. Tipo, Mas- eu não vou entrar, mas... Mas esse moço que ajudou, ele devia estar acostumado, né? Sei lá, se fosse algo do bairro, por exemplo. Ele devia estar acostumado a fazer esses trabalhos. Meio que uma limpeza na galera, né? Porque esse é o bairro, exato. Acho que tem isso também, se o bairro, tipo, sei lá, tem um cemitério, teve alguma coisa, uma energia mais intensa, assim, umas pessoas mais sensíveis. E criança, né? Diz que criança é muito mais vulnerável pra espírito também. Então, o cara já tá ali trabalhando, né? Aliás, é um ótimo lugar pra ele estar, um point, né? Isso que é o seu nicho, encontra o seu nicho. É isso que os coaches falam. Tipo Viu assim, ali uma é um oportunidade. bairro assombrado, é aqui que eu vou ficar, porque eu vou atender bastante gente precisando de uma limpeza. Você vê a Ai. população de pessoas e espíritos. Exato, atendendo uma galera. Gente, a criança, ela nem sabendo de nada, né, Coitado. tadinho. Aí eu fiquei curiosa do que ele viu, que ele ficou chorando. Será que ele só viu a velha e aí chorou? Acho que pelo que eu entendi, acho que ele tava assustado, né? Porque imagina uma criança que ficou um monte de repente a galera começa a gritar: uma velha. Aí pega o menino, leva ele pra um lugar, um desconhecido, começa a falar outras línguas. Acho que até a coisa como tudo, aconteceu deve ser meio assustadora, né, pra criança. Eu queria a perspectiva do irmão da história. Nossa, coitado. Coitado. Pra reviver, né? Pra reviver, exato. Falando, né, nesse assunto, encosto no Teams. Olá, Mabê e Nath. Meu nome é Thaís, tenho 30 anos e moro na cidade de São Paulo. Primeiro vou localizar vocês. Trabalho em regime híbrido, o que quer dizer que em alguns dias eu estou presencialmente na empresa e em outros trabalho de casa. Estava num desses dias de trabalho remoto, fazendo uma reunião com a minha líder. Vamos chamá-la de Fabi. Em uma das reuniões semanais que tenho com ela para passar novidades, passar feedbacks, falar da vida, etc. E por isso não estava sendo gravada, como reuniões mais formais são. A reunião aconteceu então de forma remota através do Microsoft Teams. Enquanto... Vai cair a ação aqui. Olha, vai ser... Enquanto falávamos via janelinha que mostrava a minha câmera, uma pessoa entrando em foco enquanto passava atrás de mim, da esquerda para a direita. Tirei rapidamente os fones e olhei em volta e não tinha ninguém. E na casa, naquele dia, estávamos apenas eu. Acho que é só pra eu explicar um pouquinho. Quando tem o Teams, né, e você tá falando, ele vai dando foco em outras coisas. Então, se tiver mais de uma pessoa na câmera com você, tipo uma pessoa do lado, alguma coisa assim... eu sabia disso. Ele não, não é, pelo que eu entendi, dá pra você colocar dessa forma, assim. Então, imagina, eu tô falando aqui agora, daí eu fico meio fora de foco e fico um outro foco, tipo, aqui em cima. Só que você tá vendo que não tem ninguém. Então, por que tem uma outra cabeça sendo focada, sendo que, teoricamente, eu tô sozinha? Sim. Então, pelo que eu entendi, é isso que rolou com ela, assim. Tinha assim. gente que falava que rolava isso também no Kinect. Captava uma pessoa. Eu já vi isso, eu fiquei... Falei, pelo amor de Deus, já Kinect à noite, a pessoa ficar captando. Esse negócio de captar, uma vez aconteceu comigo. Sabe aquele filtro que tinha, acho que era o Snapchat, que fazia orelha de coelhinho? E ele fazia no meu nariz também, como se fosse uma cabeça o meu nariz, assim. Então ele fazia orelhinha aqui e orelhinha aqui, como se tivesse uma mini cabecinha, assim, na minha frente. Eu falei, gente, que porra é essa? Sai pra lá. E aí várias pessoas mostravam, isso também, sabe? De repente, tipo, uma orelha de
de coelhinho assim do lado dela e não tem ninguém. Gente, pelo amor de Deus. Eu vi um vídeo recente que era sobre o Tesla, que ele identifica pessoas, né? E aí era uma pessoa com Tesla no cemitério. E aí ficava aparecendo várias pessoas, mas aí depois os comentários estavam explicando. Não sei se é verdade, porque eu não tenho Tesla. Eu não fui pesquisar a fundo também. Mas se for tipo um hidrante, ele identifica como tipo algo, entendeu? Tipo, então tá, é uma pessoa. Então... Tipo assim, é meio que o tamanho da pessoa, sabe? Um objeto, uma coisa assim. Entendi. Aí ele fala, não, é uma pessoa, você vai bater, sabe? Entendi. Não sei. Meu Deus, que medo, já pensou? Me fala depois aí se é mentira, porque aí... Eu sei que dessas de orelha, do Snapchat, eu sei que faziam muitas montagens, né? Então é foda, né? Tem coisas que você não sabe, assim. Os espíritos são espertos. Quando você tá filmando, eles param de fazer. Não, então é isso, né? Eles ficam de olho. Aí, vamos lá. Tirei rapidamente os fones e olhei em volta e não tinha ninguém. E na casa, naquele dia, estávamos apenas eu, minha mãe e minha cachorrinha, e minha mãe estava tirando um cochilo no quarto dela. Não dava tempo para a pessoa ter passado atrás de mim e saído antes que eu virasse, porque isso foi quase imediato. Pedi um momento para a Fabi e fui verificar a casa. Estava tudo em ordem. Minha mãe dormindo e, fora isso, a casa estava vazia. Voltei meio rindo, meio descrente e falei com a Fabi. Fabi, você não viu uma pessoa passando atrás de mim, né? Ela respondeu. Vi sim. Ai, nossa, eu gelei um pouco. Vi sim, a Nath caindo morta. Vi sim, tá? Não é sua mãe? Eu então comecei a chorar por dentro, disse que não e perguntei o que exatamente ela tinha visto. E tinha sido a mesma coisa que eu, uma pessoa claramente em foco, vestida com algo meio marrom passando atrás de mim. O espírito tá na moda, marrom é a cor do momento. Tá brincando? Ela ainda achou que eu estava brincando com ela, mas com certeza não estava. Ainda completou. Se preocupa não, tá? Vai ver, é o seu anjo da guarda. Ao que eu tive que responder, não se preocupa você, que não tá aqui na casa assombrada. E meu anjo da guarda deve me conhecer o suficiente pra não fazer um negócio desses comigo. A pessoa, o anjo da guarda ia fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Terminei a reunião e passei os próximos minutos recitando... Só um disclaimer, a hora que eu gelei, eu achei que ela ia falar assim, vi sim, tá atrás de você. Nossa, vi sim, acabou de dar oi, né? O cara ia ficar... Ai. Socorro. Terminei a reunião e passei os próximos minutos recitando todas as orações que eu lembrava, acendendo uma vela e um incenso e seguindo o conselho dado aqui no Caso Bizarro, falando para um encosto. Você não é bem-vindo aqui, vai embora, não posso te ajudar. Mas também adicionei umas coisas minhas. Um dos meus vizinhos tem um terreiro e o outro uma igreja. Vai lá que eles te ajudam. Ainda mandou pro vizinho, né? Vai lá na igreja ou no terreiro, não sei se é religião, mas vai lá. Você vai se achar. Um deles vai te ajudar. Não vi mais nada até agora. Isso aconteceu há quase um mês. Mas, na mesma noite, um quadro na frente da porta do meu quarto caiu sozinho. Oi! O quadro já estava quase caindo e eu estava adiando o concerto, mas fiquei puta porque o quadro podia ter caído um dia antes ou um dia depois, mas escolheu cair logo naquele dia que eu já estava ressabiada. Tem algumas coisas associadas a isso que eu quero ressaltar também. Pouco mais de um ano atrás, alguns dos meus cosméticos e produtos para pele sumiram e não tinha suspeitos viáveis. Minha mãe não usa esses produtos e minha irmã tem uma rotina de cuidado muito específica devido a um probleminha de pele. Pensei brevemente em colocar uma câmera, mas desisti da ideia porque pensei, vai que eu acabo vendo algum encosto da câmera. Tem coisas que é melhor a gente não saber. E ainda vaidoso. Não, o espírito tava na moda, com a cor do momento, exato, e ainda rouba cosméticos. Ainda roubou cosméticos, quer dizer, ele queria estar realmente no cheio. Queria. Talvez ele quisesse a câmera pra se mostrar. Exato. Pois bem, contei isso uma vez pra Fabi e pra outra colega, e as duas riram de mim. Depois que o susto passou e lembrei disso, liguei de novo pra Fabi apenas pra dizer... Eu falei que o encosto podia aparecer na câmera. Quanto ao verdadeiro culpado pelo roubo, bem, foi descoberto e é um caso de natureza não sobrenatural. Beijo.
Enfim, não temos explicação para o encosto e continuei trabalhando normalmente pelo resto do dia e até agora. Eu sou CLT, então fantasma não é desculpa pra eu parar, coitada. Ai, eu sinto muito. Ai, gente, assim, o CLT sofre, né? Não, imagina, tipo, home office e ainda ter assombração. Porque uma coisa é assombração no trabalho. Ele ficou Você lá. vai pra tua casa, tudo bem. Mas você faz home office, a assombração vai pra tua casa. Será que é uma assombração do trabalho que foi pra tua casa? Que agora, como a gente tá vivendo uma vida mais híbrida... Então, assombração híbrida. A assombração lá híbrida... A assombração fica só no trabalho. É isso, gente. Vocês têm que contar se a assombração de vocês aí, ela é do trabalho. É uma assombração híbrida e ela aparece também quando tá na sua casa. Ou se é uma assombração que fica só na tua casa. Que é importante saber. Também acho. Eu acho. Mas é uma assombração da moda. É uma assombração da moda, que tá em dia. Daqui a pouco as roupas dela vão sumir também, entendeu? Porque a assombração vai querer usar. E tá certo. Acho que se eu fosse assombração, eu também ia querer ficar usando, testando uns produtinhos. Nunca iam descobrir, né? Nunca iam descobrir mesmo. Bom, esses foram os casos. E, gente, que surto. Que surto. Uma coisa mais doida que a outra. E agora a gente vai para as nossas dicas bizarras. Momento que a gente vai indicar alguma série, um filme, um livro, o que seja. E acho que eu vou começar a indicar com um livro. Eu acabei de ler um livro que se chama Sobreviva à Noite. E se essa carona fosse a sua última? É do Riley Sager. É o mesmo escritor do Massacre da Família Hope que tá bombando aí agora. Que eu acho que vai ter até coisa na Netflix, se não me engano. Mas tá bombando bastante esse livro. Eu tô lendo agora esse. E a história é o seguinte. Uma menina pega uma carona com um serial killer. Possivelmente. Então, não vou dizer se é ou não é. Mas, basicamente, é isso que acontece. E ela precisa ir de um estado pro outro. Assim, é uma viagem longa, de umas 6 horas. No carro. E aí, ela pega carona com esse cara que ela não conhece. E... eu só posso contar isso, assim, que o resto é bem surtado. Eu confesso que eu não gosto tanto do final, mas eu gosto muito da construção do livro em si. É um thriller bem desses atuais que a gente costuma ler, de você, tipo, você ler numa sentada, ser bem rapidinho. E aqueles thrillers que vão te deixando... cada hora vem uma pergunta diferente, sabe? Mas que vão te respondendo também com uma certa rapidez para você ir pulando para as próximas discussões, assim, dentro do livro. Então, uma mina que ela é cinéfila, então ela acho que faz doutorado, alguma coisa em cinema, e ela cita muitos filmes, ela cita mais de 100 filmes ao longo do livro. Cara. Então, é um livro interessante também por isso. E é basicamente esse thriller aí que eu acabei de ler, eu li em 2 dias, é bem rapidinho. E é divertido, assim, eu achei bem gostoso. Então, vale a pena aí vocês lerem de novo. Se quiser saber o nome certinho, vai ter lá no Instagram, caso_bizarro. Só ir no post do episódio que tem aqui com a Nath Kreuzer. Dá uma olhada lá nas indicações, que a gente deixa tudo explicadinho lá. Então, não precisam perguntar. Precisam, qual é o nome do livro que você falou? A convidada falou tal coisa, eu não entendi. É só ir lá no post, gente. Todas as respostas estarão lá. Muito bom. A minha indicação é uma série. É o Light Shop, do Disney Plus, você viu? Não, esse é o... é a série coreana, não é? Gente, maravilhosa. Maravilhosa. Mas basicamente, o que eu gostei é que eles contam histórias isoladas, mas que acabam se conectando, né, com essa loja de luzes, né? Só que é muito legal como eles constroem cada espírito e toda a ambientação do beco, né, que tem que passar até chegar nessa loja. Enfim, vale muito a pena. Eu acho que são poucos episódios. Acho talvez 6. Não. São um pouquinho. Não, acho que são 10. Enfim, assista. Não. Pode ir. De boa. Vocês procuram aí, eu tenho a informação lá no Insta. Vai ter. Mas assiste vale a que é pena. bom. Assiste que é bem bom. E é isso, então, obrigada por ter vindo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E como que as pessoas podem fazer pra te encontrar? Olha, em qualquer lugar, você me encontra como Natália Kreuzer. Natália sem H,
KREUSER. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, X, Threads. Tá lá. Tudo lá. Perfeito, vai estar as informações dela também. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.